Os irmãos sabem que nós estamos vivendo tempos difíceis. Existem muitos falsos profetas, doutores, pastores, que estão introduzindo doutrinas e ensinos de engano, doutrinas de demônio. Essas pessoas, irmãos, para corroborar os seus ensinos, para que elas venham dar autoridade aos seus ensinos, às suas doutrinas, para que a autoridade dessas pessoas não sejam questionadas, elas contam experiências extrabíblicas. Por exemplo, que foram arrebatadas, que ouviram a voz de Deus, que um anjo apareceu para elas. Elas contam experiências essas que não passariam pelo crivo da palavra de Deus. Então, eu quero deixar aqui para os irmãos um conselho da palavra do Senhor que diz aqui em Provérbios, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar ao simples. Essa palavra simples quer dizer a pessoa de mente aberta. É aquela pessoa que acredita em tudo o que falam para ela. É aquela pessoa que tem facilidade de ser enganada. Olha que diz aqui, para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, quer dizer, um bom juízo, um bom propósito. Olha o versículo 5. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Essa palavra, irmãos, adivinhações, quer dizer questões complexas. Há pessoas que estão vivendo questões complexas, seja no casamento, seja na sua vida espiritual, na sua vida emocional, no trabalho. Situações complexas que somente Deus poderá te dar. Interpretação, sabedoria para como lidar e para como resolver essas questões. São situações que causam embaraço e que trava a vida da pessoa e que traz destruição moral e espiritual, e essa pessoa ela fica completamente, irmãos, aniquilada na sua fé, perturbada no seu emocional, com a sua mente estressada, e ela não consegue ter paz. Então a palavra de Deus está dizendo entendimento, prudência, sabedoria. Todas essas palavras nós poderíamos resumir como discernimento, habilidade, perspicácia, condições de resolver situações complexas. Agora, a palavra de Deus, ela vem nos exortando isso há muito tempo. O apóstolo Pedro, aqui, irmãos, em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 18, diz assim, olha, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Pedro exorta a igreja a crescer na graça e no conhecimento. Infelizmente, há pessoas que elas não crescem na graça e no conhecimento do Senhor. Há pessoas, meus irmãos, que estão sendo travadas na sua vida espiritual por não buscar um desenvolvimento no conhecimento da palavra. Olha o que diz aqui em Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 12, a partir do versículo 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, quer dizer, para os maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Meu irmão, minha irmã, você precisa, por questão de sobrevivência, se relacionar com a palavra de Deus. Eu quero deixar aqui para o irmão, para a irmã, um conselho prático da palavra de Deus. Comece a meditar no livro de Provérbios. Não é ler, é meditar, é estudar a palavra de Deus.
Eu gostaria de pedir para que você aplicasse ao seu coração, começasse a ter o hábito, o compromisso de você estudar a palavra de Deus, de você se relacionar com as Escrituras, de você ter esse hábito, assim como você tem o hábito de tomar o seu café, de almoçar, de se alimentar, de se cuidar. Você deve ter muito mais com a sua vida espiritual. Não podemos e não devemos, de maneira alguma, subestimar que estamos vivendo tempos terríveis. O inimigo de nossas almas não vai aparecer diante de você da forma como ele é, se identificando como o inimigo da sua alma. Mas ele vai se apresentar a você como um anjo de luz, como um pastor, como um profeta, como, entre aspas, um servo de Deus. Ele vai se apresentar para você com experiências irrefutáveis, humanamente falando. Então você toma cuidado, porque essas experiências espirituais, essas experiências extrabíblicas, elas são perigosas para arrastar sua alma para o engano e, consequentemente, para a perdição eterna. Então, meu irmão, fique atento. Se você até agora não fez isso, faça. Comece a se relacionar com as Escrituras. Quer um conselho? Comece a ler Provérbios. Comece a meditar em Provérbios. Pegue um papel, uma caneta. Comece a meditar nas Escrituras. Talvez, quem sabe, aquilo que você hoje defende, a doutrina que você defende, o ensino que você defende, você já colocou isso à prova? Você já passou isso pelo crivo da palavra de Deus? Você encontra nas Escrituras apoio para, de repente, aquilo que você acredita, aquilo que você está ensinando para as pessoas? É um perigo quando esses ensinos afastam a pessoa do propósito, que é o sublime propósito de estar com Cristo por toda a eternidade, de pregar Cristo, de viver Cristo, de ensinar Cristo, de aprender com Cristo através da sua preciosa palavra. Se aquilo que você defende, se aquilo que você crê não te leva a aprofundar-se nas Escrituras e a exaltar a Cristo Jesus e a sua preciosa palavra, você deve fugir, você deve abandonar esse tipo de conteúdo e você deve, por amor a ti mesmo, buscar um conserto com Deus. Toma cuidado, coisas piores vão vir por aí, ensinamentos de demônios que vão corroer as almas daqueles que são ainda meninos, que não cresceram na sua fé. Há pessoas que têm mais de 20, 30 anos de vida cristã e ainda são meninos na fé. E é você que talvez está aí numa luta espiritual, sem consenso no conhecimento. Comece a buscar a palavra de Deus. Será que isso que você está ensinando, isso que você está corroborando, isso que você está aí defendendo, tem apoio das Escrituras? Você já estudou isso? Você já realmente buscou entender à luz da palavra de Deus isso que você tem defendido? A palavra do Senhor, meus irmãos, a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É esse conselho breve que eu quero dar para o irmão, para a irmã. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.